Algumas pessoas acreditam que o tempo cura tudo. Sobre Meninos e Lobos parece discordar completamente dessa ideia. Aqui o passado não é apenas uma lembrança distante, ela é uma sombra constante, capaz de influenciar escolhas, destruir relacionamentos e mudar destinos muitos anos depois de acontecimentos que lhe deram origem. Lançado em 2003, o filme é dirigido por Clint Eastwood, que aqui entrega uma de suas obras mais elogiadas e emocionalmente devastadoras. Baseado no romance de Dennis Lehane, o mesmo escritor que inspirou obras como Ilha do Medo e Medo da Verdade, o filme mistura drama, suspense policial e tragédia humana de uma forma impressionante. No elenco, temos 3 gigantes de Hollywood, Sean Penn, Tim Robbins e Kevin Bacon. As atuações são tão poderosas que renderam 2 Oscars ao filme, incluindo melhor ator para Sean Penn e melhor ator coadjuvante para Tim Robbins. A história acompanha 3 amigos de infância que cresceram no mesmo bairro operário de Boston. Quando eram crianças, um acontecimento traumático muda para sempre a vida de um deles. Décadas depois, já adultos, eles seguem caminhos completamente diferentes, carregando cicatrizes invisíveis deixadas pelo passado. Mas quando uma jovem é encontrada assassinada, os 3 acabam sendo reunidos por uma investigação que faz antigas feridas voltarem à superfície. Segredos enterrados, traumas nunca superados e decisões tomadas há muitos anos começam a se conectar de maneiras inquietantes. O que torna Sobre Meninos e Lobos tão especial não é apenas o mistério envolvendo o crime. É a forma como o filme explora culpa, perda, amizade, vingança e as consequências de um único momento capaz de alterar o destino de várias pessoas para sempre. E conforme a investigação avança, uma pergunta passa a perseguir não apenas os personagens, mas também o espectador. Até que ponto o passado realmente fica para trás? É incrível como Clint Eastwood consegue ser um diretor melhor do que ele é como ator. Isso é um elogio, porque a gente sabe que ele é um excelente ator, né? Ele consegue interpretar muito com os olhos, ele tem uma carga dramática absurda. E ele não estando presente no elenco, né, do filme aqui, ele ainda deixa a sua assinatura na direção. É uma obra que ela consegue te provocar um misto de sentimentos, porque aquela história que você está acompanhando aqui, ela carrega uma veracidade tão grande, você consegue acreditar nesses personagens, né, nessa história, nesse universo, você consegue acreditar que aquilo que está acontecendo ali é quase que uma história verídica narrada. É impressionante como ele conduz essa história de uma forma muito coerente, muito instigante. E mesmo que ela tenha muitos pontos pesadíssimos, né, na trama, você consegue ainda ficar com os olhos vidrados na tela porque você quer saber mais o tempo todo. Então, se por acaso você está aqui nesse canal vendo esse review e você nunca assistiu esse filme, então essa é uma oportunidade excelente que você tem para parar tudo que você está fazendo. Assista esse filme, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É um filme bonito, é um filme pesado, ele é denso, mas é uma obra que fica com você e te ajuda a refletir sobre vários aspectos da vida. Assim, é uma obra muito inquietante, mas ela é excelente. Então fica a dica aqui, fica a minha recomendação. Caso você já tenha assistido esse filme e quer acompanhar então aqui eu falar sobre a história, eu vou contar o filme inteiro, com spoilers, detalhes e talvez uma análise interpretativa aqui que, quem sabe, possa agregar e enriquecer a tua experiência, né? Então fica comigo porque de agora em diante a gente vai entrar para a parte de spoilers, beleza? Tá preparado? Então vai lá, pega aquela pipoquinha, o teu refrigerante e vem comigo. A história começa em um bairro operário de Boston durante a década de 1970. É uma rua comum, casas simples, crianças brincando na calçada, vizinhos entrando e saindo de casa, um lugar onde todos parecem conhecer todos. Entre aquelas crianças estão 3 amigos inseparáveis, Jimmy Marcum, Sean Devine e Dave Boyle. Os 3 passam a tarde juntos, como fazem praticamente todos os dias, jogando hóquei no meio da rua. É um início leve, descontraído, de 3 jovens ali brincando, até que em determinado momento um deles ali, o Jimmy, tem a ideia de pegar um graveto e anotar o nome dele, né, escrever o nome dele na calçada que tem o cimento fresco ainda. Então ele vai lá e escreve o nome dele, Jimmy, aí depois o Sean vai lá e, não, vamos escrever também, Sean,
E depois o Dave pega o graveto, por último, e começa a escrever o nome dele. Então ele escreve a letra D, a letra A, e logo ele é interrompido, porque para um carro preto ali na rua. A rua tá deserta, assim, não tem ninguém além deles. E sai uma figura que representa uma certa autoridade, ele bota a jaqueta de lado, mostra umas algemas, assim, e tem um outro homem muito mais velho no lado de dentro do carro, que não sai e só fica observando tudo pela janela do carro. Esse homem assume uma postura de autoridade, ele fala que é da polícia, e começa a dar uma lição de moral nas crianças, do tipo, vocês acham que é legal ficar violando coisas públicas, né, fazendo baderna, enfim. Quer dar uma lição de moral ali, só que você como espectador começa a perceber sinais de que tem algo errado ali. O cara não apresenta um distintivo, o carro não está plotado, não tem uma cena, não tem nada. E a forma como ele se porta na frente dessas crianças e aquela figura lá dentro do carro não condiz, né, como dois policiais, e apenas um saiu do carro, né? Enfim, ele dando lição de moral neles, ele percebe que o Jimmy é o mais malcriado deles ali, né? Ele é o mais esquentadinho, mas ele percebe que um deles, o Dave, ele é um pouco mais tímido, e ele pergunta, teus pais estão em casa? Ele fala que não. Onde é que tu mora? Porque todos eles falam assim, eu moro aqui, eu moro ali, tipo na mesma rua. O Dave é o único que mora um pouco mais afastado. Ele fala, então tu vai entrar no carro, e eu vou te levar para casa e a gente vai ter uma conversa ali com os teus pais. Ele fica meio receoso de entrar, os meninos também, mas ninguém impede. Essa cena, a forma como ela é dirigida e conduzida, ela parece literalmente um prelúdio de que vai acontecer algo muito tenso, muito cabreiro. E é difícil assistir essa cena e tu ficar, que raiva, sabe? Porque por mais que eu já tenha visto o filme e saber o que acontece, é totalmente compreensível que aquela criança faça o que faz, porque é uma figura de autoridade. Como é que tu vai questionar? Né? É uma criança, entende? É totalmente compreensível. E ele entra no carro. E na hora que ele entra no carro, aquele homem mais velho no banco do carona na frente, ele olha para trás com um sorriso desgraçado e a mão dele revela um anel ali com uma cruz, como se ele fosse uma figura religiosa, como se ele fosse um padre, né? Enfim, a cena aqui, de agora em diante, mostra o Jimmy e o Sean olhando o carro se distanciando, num plano aberto, assim, que mostra eles de trás e o carro se afastando, como se fosse um aviso de que, cara, de agora em diante, nunca mais a nossa vida vai ser a mesma. De agora em diante, tudo vai ser diferente. Principalmente pro Dave, que aqui mostra em pequenos vislumbres de que ele não foi para casa dele, e eles não eram policiais, e que ele foi levado para casa de um desses dois homens, repugnantes. O filme não explora de forma visual nada obsceno, nem nada disso, mas a gente passa a entender que eles eram dois abusadores e que o garoto estava num porão largado. Tem uma cena, inclusive, que aquele homem está descendo as escadas e o garoto, por favor, para, chega, de novo não. Então ele já vem sofrendo alguns dias ali esses abusos. Em um determinado momento, esse garoto consegue fugir. O Dave consegue fugir. Enfim. Aqui a gente tem um salto temporal, onde a gente vai acompanhar esses três personagens já na fase adulta. Muitos anos se passaram desde aquela tarde, o bairro mudou, as crianças cresceram e as ruas continuam as mesmas, mas as pessoas que caminham por elas já não são. O filme então nos apresenta novamente aqueles três garotos, só que agora eles são homens. Mas basta observar cada um deles por alguns minutos para perceber que o passado continua presente, só que de formas diferentes, em intensidades diferentes, mas continua lá. O primeiro que a gente reencontra é o Jimmy Marcum. Jimmy é interpretado por Sean Penn e desde sua primeira aparição transmite uma sensação de autoridade. Ele é o tipo de homem que não precisa levantar a voz para ser ouvido. O bairro conhece, as pessoas o respeitam e algumas talvez até o temem. No passado, Jimmy esteve envolvido com atividades criminosas. Passou pela prisão, participou de roubos e construiu uma reputação que ninguém esqueceu completamente. Hoje, pelo menos na superfície, ele parece ser outra pessoa. Ele acaba administrando ali uma mercearia, um mercadinho de bairro, e a gente acompanha ali uma vida um pouco mais simples, digamos assim. Mas é como se fosse uma pessoa que teve uma vida conturbada ali, não só na parte da infância, mas ali na juventude, na adolescência, né? E na fase adulta ali, ele acabou tomando algumas decisões bastante questionáveis. Mas parece que agora ele meio que optou por abandonar isso, deixar meio que para trás, porque agora ele é pai de família, né? Ele é uma figura que ali na comunidade todo mundo conhece ele é casado, ele tem uma filha que é de um outro casamento e ele tem mais duas crianças com a esposa atual.
Existe algo em Jimmy que sugere que aquele homem do passado continua ali apenas adormecido, como um animal que pode despertar a qualquer momento. E apesar disso, quando ele está do lado da família, a gente vê já um outro lado da personalidade dele. Principalmente quando ele está com a Kate, que é interpretada pela Emmy Rossum. A Emmy Rossum aqui, ela interpreta a Kate, que é a filha dele, que da forma que é dirigido, da forma que ela é apresentada para nós, é como se ela fosse a luz da vida dele, assim, né? Ela é a filha do primeiro casamento, né? A ex-esposa dele já é falecida e essa menina, ela é tudo para ele. Lógico que ele ama a esposa atual, ele ama as crianças novas, né, as novas filhas, mas ele tem algo especial com ela. E tu vê isso nos olhares, nos pequenos diálogos, na troca de olhares entre eles, é um negócio muito bonito e muito verdadeiro. Enquanto Jimmy construiu uma vida cercada pela família, Sean Devine seguiu um caminho completamente diferente. Ele é interpretado pelo Kevin Bacon, e Sean acabou se tornando um policial, mais especificamente detetive. Ele dedicou a vida a investigar crimes e tentar encontrar respostas para perguntas que outras pessoas não conseguem responder. Mas existe uma ironia cruel em sua trajetória. Sean consegue resolver os problemas dos outros, mas ele não consegue resolver os próprios. A sua vida pessoal está em ruínas, seu casamento praticamente acabou e a esposa foi embora faz uns 6 meses. Os dois estão separados, mesmo assim ela continua ligando para ele. E essas ligações são estranhas porque ela liga, ele atende, ninguém fala nada, né, pelo menos do outro lado da linha, e ele tá ali, né? O Sean, ele pergunta: "Tá por aí? Consegue me ouvir? Ah, eu sei que tu está na rua porque eu consigo escutar os veículos. Como é que você está?" E fica naquele negócio de tipo, a gente não vê quem está do outro lado. Às vezes a direção mostra com sutileza a parte de baixo do lábio de alguém, do outro lado da linha, de uma mulher, e a gente não sabe nem quem é a atriz, né, até esse certo momento do filme, né? Então, o filme não se dá o trabalho de nos explicar o que causou isso, e não é relevante. É apenas algo um problema de casamento que ele está tendo ali com essa pessoa, mas o filme não aborda isso, mostra como tipo ele tem dificuldade em resolver a sua própria vida pessoal, mas ele dedica muito tempo para resolver o problema dos outros. E então chegamos em Dave Boyle, talvez o personagem mais complexo dos três, e certamente o mais trágico, né? Desde as suas primeiras cenas percebemos que existe algo diferente nele, algo que a gente não consegue explicar apenas em palavras. O Dave trabalha, ele tem uma esposa, tem um filho, leva uma vida aparentemente comum, mas a impressão que a gente tem é que ele nunca conseguiu retornar completamente daquele carro, como se uma parte de sua mente ainda estivesse presa na infância, como se aquele garoto sequestrado jamais tivesse encontrado o caminho de volta para casa. Tim Robbins interpreta um Dave de maneira impressionante. Frequentemente ele aparece deslocado, desconectado, como alguém que observa o mundo através de uma janela, presente fisicamente, mas distante emocionalmente. Em vários momentos, o Dave demonstra a dificuldade de se relacionar com as pessoas e até mesmo dentro da própria casa. A sua esposa, Celeste, que é interpretada pela Marcia Gay Harden, claramente o ama, mas também parece não compreendê-lo completamente. Ela percebe que existe uma escuridão dentro dele, uma tristeza antiga, algo que ele nunca conseguiu explicar, nem para ela, nem para ninguém. O trauma do passado continua moldando a sua personalidade décadas depois. E o mais doloroso é perceber que o Dave passou a vida inteira tentando parecer normal, tentando agir como todo mundo, tentando ser um marido, um pai, um bom vizinho, um bom amigo, mas carregando um peso que nenhum ser humano deveria carregar. O filme passa bastante tempo estabelecendo essas diferenças entre os três, porque no fundo eles representam 3 formas diferentes de lidar com a dor. O Jimmy transformou a dor em força, Sean transformou a dor em disciplina e Dave transformou a dor em silêncio. Nenhum deles saiu ileso, nenhum deles realmente venceu. Cada um apenas encontrou uma maneira diferente de sobreviver. E é justamente quando começamos a entender quem são esses homens, né, ou quem eles se tornaram, que o destino decide cruzar novamente os caminhos dos três. Da mesma forma que encontrou naquela rua décadas atrás, só que dessa vez as consequências serão muito mais devastadoras, porque uma nova tragédia está prestes a atingir o bairro, e quando ela acontecer, os fantasmas do passado voltarão para cobrar uma dívida que nunca realmente foi paga. E como o filme passa um bom tempo ali de sua introdução mostrando esses 3 personagens, logo ele começa a dar um foco especial aqui para Kate, que é a filha do Jimmy. Ela trabalha com ele na mercearia, ela tá se despedindo ali do pai, que ela vai fazer um compromisso ali com as amigas e tal. Eles se despedem e ela sai na mercearia, ela entra no carro, já leva um susto, porque tem um rapaz no banco de trás do carro, que é o Brandon, que ele é namoradinho dela, e fala que estava ali escondido porque ele tem medo do Jimmy. Aparentemente todo mundo tem ali um certo receio com ele. É uma figura
que a galera, né, tem que ficar com o pé atrás mesmo. Ainda mais no caso dele, que tá namorando escondido a filha do Jimmy. Aí ela fala que ela vai sair com as amigas, mas que tá tudo certo pro dia seguinte, porque no dia seguinte eles tinham um plano. A gente não sabe que plano é esse, o que ia acontecer. É bem comum a gente pensar que eles estão marcando ali um rolezinho íntimo, talvez, né, para eles fazerem algo, e tá tudo combinado. E aí ele se declara para ela novamente, fala que ele ama muito ela, tal, ela também, e depois ela dirige o carro e deixa ele numa esquina um pouco mais à frente para ninguém ver que ele estava escondido no carro dela. Enfim, ela vai lá, se encontra com as amigas, elas vão para um bar dançar e fazem uma folia lá, tão felizes, comemorando algo. E quem tá lá no bar é o Dave, que tá lá tomando uma bebida alcoólica com uns caras, assim, que não são conhecidos para nós, mas são conhecidos dele. Ele vê elas felizes ali, dançando, e um dos caras ainda menciona, aquela ali não é a filha do Jimmy? E ele fala, sim, é a filha do Jimmy. Eu conheço ela desde pequenininha e é estranho ver como já se tornou uma mulher, né? E fica por isso. O filme mostra ele dando essa olhada estranha e tal. Enfim, corta a cena. Mais tarde, o Dave chega em casa, sozinho. A esposa, né, desce as escadas. Meu Deus, que horas são? Tipo 3 da manhã. E o cara chegando assim, totalmente perturbado. E confuso. Com as mãos cheias de sangue. E ele mostra, quando ele abre a camisa, assim, que ele tem um corte no abdômen também. A esposa, desesperada, pergunta o que houve, e ele fala que um cara tentou assaltar ele, ele reagiu, e só que ele perdeu o controle. O cara tentou passar uma faca nele, ele se defendeu, ele bateu a cabeça do homem no meio-fio, só que ele bateu muito, e a maior parte do sangue que está nele não é dele, é desse homem que tentou assaltar ele. Só que essa história dele tá meio incoerente, assim, parece que ela tem algumas falhas ali, né, uns furos nessa história dele. A esposa até pergunta, questiona, ele fala, tu tá duvidando que eu tô falando dela? Não, desculpa, tal. Ela ajuda ele a limpar os ferimentos, tal. Daí ela fala, mas tu realmente machucou ele a ponto de acreditar que ele pode ter morrido? Isso vai aparecer nos noticiários? Ele falou, é verdade. Mas aí a gente vai acompanhando os jornais, né? Mas aqui o filme planta uma semente da dúvida, porque algo muito trágico aconteceu nessa mesma madrugada. O filme corta para casa do Jimmy, né, já na manhã seguinte. É um dia especial para a família, inclusive, porque a filha mais nova ela vai fazer sua primeira comunhão. A casa já deveria estar cheia de movimentação, mas o Jimmy é acordado antes mesmo de conseguir aproveitar a sua manhã. O telefone toca e do outro lado da linha é um dos funcionários dele da mercearia. Ele explica que a loja está lotada e que precisa de ajuda. O Jimmy ainda é sonolento, atende a ligação e tenta organizar mentalmente tudo o que precisa fazer naquele dia. Então que ele percebe uma coisa: Kate ainda não voltou para casa. Só que ninguém entra em pânico, pelo menos não naquele momento. Kate já é adulta, ela tem amigas, tal, sai para festas. Dormir na casa de alguém depois de uma noite de diversão assim, não parece algo impossível. Ele até pergunta pro cara, a Kate ainda não foi aí direto pra mercearia? Ele, não, eu tô sozinho aqui. E mostra ali, né, o lugar cheio de gente. Ele vai lá no quarto, olha a cama arrumadinha, então não voltou para casa. Beleza, ele faz um telefonema pros pais dessas amigas dela. Não, tem outras meninas dormindo aqui, mas ela não dormiu aqui, ela não passou a noite aqui. Ele, beleza, o que ele faz? Ele se arruma, vai lá pra mercearia, trabalha, ajuda o atendimento, faz a correria e tal, mas ele fica com isso na cabeça. Enquanto a esposa meio que prepara tudo para fazer a comunhão lá na igreja, né? Ele atende a muvuca toda, né? Ajuda ali, fica um pouco preocupado, tipo, não aparece a filha, daqui a pouco entra ali na loja o Brandon, que é o namoradinho secreto da Kate, né? Junto com o irmão dele, tem um irmão que ele consegue ouvir, mas ele não consegue falar, ele nasceu mudo. E eles ficam ali olhando, compram algumas coisinhas, ele pergunta, hoje a Kate não trabalha? Daí o funcionário do Jimmy fala assim, ela trabalha nos sábados apenas, né? Por que tu quer saber? Ele, não, só porque tô acostumado a ver ela aqui e tal, e fica um mistério ali no ar, né? O Jimmy olha meio desconfiado, assim, enfim. Acontece a cerimônia, né? Tá rolando lá a cerimônia da comunhão da filha mais nova ali do Jimmy, e o filme também transita em dois momentos diferentes. O evento da cerimônia da comunhão e uma investigação que está acontecendo, sendo conduzida pelo personagem do Kevin Bacon, que é o Sean, né? Junto com o tenente ali, o sargento Powers, que é interpretado pelo Lawrence Fishburne. Ele chega ali numa cena
que é, no mínimo, curiosa. Tem um carro no meio da rua, é como se tivesse sido abandonado às pressas, cheio de sangue, ali no banco do carona. Vestígios, né, de que houve um assalto, algo assim, com um tiro, né? Só que não tem um corpo. E eles começam a procurar ali na redondeza. E nessa cena que eles estão procurando na redondeza, tu já sabe, cara, deu merda. Porque esse carro é o carro da Kate. E aquela angústia já começa a subir na gente. E eles entram ali na mata, procuram, tem até um pedaço da roupa da menina ali no mato, eles começam a procurar, e volta pro Jimmy, lá na comunhão, percebendo a ausência da filha, ela não ia perder esse evento. Daí ele vai lá pra fora, vê a muvuca da galera ali ainda na igreja, totalmente descontraído, não sabem o que tá acontecendo, daqui a pouco passa uma viatura, passa uma segunda, e vai, começa a passar várias viaturas, deixando o bairro meio agitado ali, e ele já começa um negócio ruim, assim. Eu já fico imaginando, né, você como um pai, já começa a ficar preocupadíssimo, né? Ele sai dali, deixa a galera ali na igreja, ele sai andando pelo bairro e vai acompanhar essa muvuca, para onde as viaturas estão indo. Ele chega lá, vê um aglomerado de pessoas ao redor do carro, o lugar tá isolado, tem bastante polícia, e ele não vê bem o carro que é, tal, ele pergunta o que aconteceu, houve um assalto aí pelo jeito, né, as pessoas começam a comentar, daqui a pouco ele nota que é o carro dele. Na hora que ele nota que é o carro na hora que ele percebe que é o carro da filha dele, cara, esse homem já começa a ficar desesperado. Ele tenta atravessar, a polícia ali meio que segura ele. Daqui a pouco o Sean, né, que é o personagem do Kevin Bacon, aparece pra tentar acalmar ele. Eles se conhecem, ele fala, cara, beleza, é o carro da tua filha, mas a gente não encontrou ela ainda. Então, pra nós, pra polícia, por enquanto, é um caso de desaparecida. Ela tá desaparecida. Vamos trabalhar nisso. Daqui a pouco entram dois personagens, que são os irmãos Savage. E esses dois personagens, eles são meio que os capangas ali do Jimmy, né? Eles provavelmente já cumpriram pena juntos. Eles são daquela galera que eles são muito unidos, né? E eles são meio que quase que tios da Kate, né? Eles tratam ela como se fosse sobrinha mesmo. Eles não têm linhagem sanguínea ali, né? Nenhum tipo de ligação sanguínea, mas eles, né, aparentemente eles são bem unidos. E eles também têm outra característica, eles são os caras bem esquentados, eles são barra pesada, né? E eles querem entender o que está acontecendo, e a investigação lá na mata continua avançando ali com o Sean e o Sargento Powers, e eles encontram o que eles não queriam ter encontrado. Ali no meio daquele matagal tem umas construções de concreto meio que abandonadas, como se fosse um antigo parque, assim. E eles encontram o corpo da Kate, sem vida, naquele fosso, largada ali de qualquer jeito, toda machucada, com bastante ferimentos, um ferimento em particular na cabeça que aparentemente é de um tiro. E nessa hora, o Jimmy e os irmãos Savage, eles já tinham furado a barreira ali da polícia, eles avançam, e quando ele pergunta se eles encontraram a filha dele, e ele vê a expressão do Jimmy, né, ele vê quando o Jimmy vê a expressão nos olhos do Sean, cara, ele entra num desespero, assim, tão indescritível, assim. Lógico que ele precisa de vários homens para segurar ele ali, porque ele é uma mistura de raiva, de ódio, de dor, de tristeza. E a atuação aqui do Sean Penn é absurda, porque tu consegue sentir a dor dele através dessa cena, sabe? É absurdo. É absurdo esse momento aqui e é pesadíssimo. Tu fica com aquele nó na garganta que, meu amigo, é difícil. Is that my daughter in there? Is she in there? Is that my daughter in there? No! 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 Depois da descoberta do corpo, o bairro inteiro parece mudar de atmosfera. A notícia se espalha rapidamente, pessoas que horas antes estavam vivendo um domingo comum agora conversam em voz baixa nas calçadas, vizinhos observam pelas janelas, pequenos grupos se formam nas esquinas, todos querem entender a mesma coisa. Quem faria algo assim com Kate Markham? Enquanto isso, o Jimmy permanece cercado pela família. O choque ainda é recente, a dor é quase impossível de processar, e em um determinado momento vemos a família reunida numa espécie de funeral ali, né, na casa da família Markham, né. É uma sequência bem pesada, não apenas ali pela perda, mas como o filme mostra o sofrimento de cada uma dessas pessoas.
A madrasta da Kate, ela parece anestesiada. Os familiares tentam até consolar uns aos outros, mas o Jimmy vive um luto diferente. Existe uma tristeza, raiva, muita raiva, né? Só que essa raiva cresce em cada minuto. E durante o velório, moradores do bairro vão ali prestar suas condolências. E é nesse momento que a gente conhece também o sogro dele, né? Que é o pai da atual esposa. E ele vem com um papo de que, cara, infelizmente acontece, faz parte, é uma coisa muito triste, mas tu precisa lidar com isso, porque tu tens uma família para cuidar, tu tem tua esposa, tem tuas outras filhas, né? E ele vem com esse papo, ele falando, eu quando perdi a minha esposa também foi um sofrimento terrível, tal, mas eu precisei lidar com isso e cuidar da minha família. E nisso, o Jimmy tá só escutando de cabeça meio baixa, tal, até o momento que ele meio que tem uma microexplosão aqui, porque é uma explosão de sentimentos só ali, só naquele ambiente, só entre os dois. Falando assim, cara, a tua esposa, ela morreu de velhice, dormindo dentro da casa dela, naturalmente. A minha filha, ela tinha apenas 19 anos. A forma como ela foi encontrada, parece que eles tinham colocado ela dentro de um saco e batido nela com um sarrafo até quebrá-la inteira e todos os ossos dela. E como se não fosse o bastante, deram um tiro na cabeça dela e jogaram ela num fosso. Eles assassinaram a minha filha. Não foi uma morte natural. Não foi apenas um azar, um acaso. Alguém escolheu tirar a vida da minha filha. E tu vem me falar de que eu tenho que me concentrar em cuidar da minha família? Aí o cara já fica todo, né, retraído, fica na dele. E aqui tu entende que de agora em diante o tom do filme vai mudar. Porque agora não tá mais só nessa questão da tragédia, do drama do Dave Boyle lá do começo. Agora o negócio vai mudar. Porque o Jimmy e os irmãos Savage vão chacoalhar esse bairro porque eles querem encontrar quem matou a Kate. Tem um outro momento aqui que eu acho incrível na atuação do Sean Penn, porque quando o Jimmy vai ali pra fora, ele quer se isolar daquela galera que tá tudo ali na casa dele, ele vai lá pra uma varanda pra ficar sozinho, e fica sentado lá num canto sozinho. E nesse momento, o Dave aparece. É um cara que é amigo dele da infância, né? Mas você entende, em poucas palavras, que muito tempo ficaram afastados por conta de várias coisas, né? Então o Dave vai lá fora fumar um cigarro, ele também não sabe nem como se portar, ele senta ali pra fazer companhia pro Jimmy, mas ele tá tenso, ele tá meio angustiado com alguma coisa. E aparentemente não é apenas a morte da Kate que tá fazendo ele ficar com aquelas expressões. Tanto que a gente nota algo na mão dele, como se fosse uma marca de um ferimento, o Jimmy também. E quando o Jimmy pergunta pra ele o que é aquele ferimento na mão dele, ele fala que foi ajudar um amigo a arrastar um móvel e prensou numa parede ou algo desse tipo. O Jimmy aparentemente compra aquilo ali, mas ele segura isso com ele. E ele continua falando sobre como a vida muda do nada, né? As coisas parecem simples no momento, de repente se tornam um caos. Ele tá bastante melancólico, chora bastante, né? É um cara que aparentemente não tem essa facilidade de chorar, mas ali ele não consegue conter as lágrimas. Ele pede ele poder ficar um pouco ali com ele para ele poder desabafar, ele desabafa, ele agradece a presença dele e da Celeste, que é a esposa do Dave, numa cena bonita, cara, de interpretação aqui, que ela é difícil você não se emocionar junto, tu não consegue não sentir a dor dele através das microexpressões, de como ele segura o choro ou quando ele desaba. Cara, ele tá impecável. Na delegacia, a investigação já começa de forma oficial, né? O Sean e o Sargento Powers, eles começam ali a coletar algumas informações, começam a reconstruir o que aconteceu na noite anterior. Então, tudo que eles têm de informações é que a Kate se despediu do pai, foi até aquele bar onde várias pessoas a viram dançar com as amigas e tudo mais, e depois ela não foi mais vista. Aos poucos eles vão tentando reconstituir o caminho, onde o carro foi encontrado, e eles chegam na casa de uma senhora que a casa dela é bem perto dali da cena do crime, né? E conversando com ela, é uma senhorinha super de idade, assim, ela, né, nem tem certeza muito do que ela viu, mas uma dessas informações é bem importante, porque ela fala que escutou uma pessoa abordar quem estava dirigindo com um cumprimento, tipo um oi. Não com violência, não com truculência.
O que leva a eles a entenderem que pode ser alguém conhecido. Então, eles começam a teorizar. Quem fez o que fez com a Kate pode ser alguém que ela reconhece. Porque se alguém abordou ela, ela parou o carro e não teve, né, tentativa de manobra, de fuga, não era um assalto convencional. Então ela conhecia quem a abordou e que fez o que fez. Então isso é importante. E de agora em diante eles começam a fazer algumas conexões. Aí eles vão lá e conversam com as meninas que são as amigas da Kate, que foram lá dançar com elas. E elas estavam super relutantes, só que o Sean pressiona até que elas falam que aquele segredinho que nós não sabíamos no primeiro momento em que a Kate conversa com o Brandon lá no carro dela, o que eles fariam no dia seguinte é o seguinte: eles encontram dentro do carro dela uns itinerários de viagem, um roteiro de viagem, passagens compradas, tudo, porque eles iam para Las Vegas. Qual que era o plano que as meninas contam pra gente? Que a Kate e o Brandon, eles iriam se casar em Las Vegas, em segredo, e só depois eles voltariam. Esse era o plano. Porque apesar do fato da Kate amar muito o pai dela, ela sabia que seria a única forma dela conseguir se unir ao Brandon e depois ele não tinha muito o que ele pudesse fazer. Jovens, né? Jovens fazendo coisas de jovens, né? Imprudentes, mas enfim. Não tô culpando a menina nem o rapaz aqui pelas ideias, tá, gente? É normal, faz parte. Jovem é merdeiro, né? Jovem é merdeiro. Só que aqui, até então, o pai também não é uma flor que se cheira, né? Não é mesmo? Então, tipo, né? Não dá tantas alternativas pra menina. E o que acontece é que depois disso, eles vão até a casa do Brandon pra conversar com ele. Aqui tu percebe um rapaz devastado, e é bem convincente o que ele diz ali pra polícia, que ele amava ela, que esses eram os planos dele. Aí mostra de fundo ali a mãe dele, que aparente também não é uma mãe muito amorosa, não tem muito um relacionamento legal com o filho. Aí aparece o irmãozinho dele, que é com um amiguinho ali, que é um irmão que tem dificuldades. Não, acho que ele não tem dificuldade pra falar, acho que ele é mudo mesmo, acho que ele não consegue falar. E ele se afasta, e a mãe começa a fazer, então quer dizer que tu ia realmente fugir, tu ia fazer igual teu pai então, ia desaparecer, ia abandonar aqui, tá? Tu é bem o tipinho dele, sabe? Aí tu fica, entendi, então tem um conflito aqui onde a mãe não, né, foi abandonada pelo marido, então a falta da presença paterna aqui também pode ajudar aqui na construção do caráter dessas crianças, então tu fica, tem algo muito esquisito nesse rolê aqui. E é lógico que o roteiro e a direção não vão colocar esses elementos de forma aleatória, porque sim, tem uma importância na narrativa, né? Enfim, nada que tem naquela cena do crime poderia indicar o envolvimento direto do Brandon, mas é lógico que vai ficar no radar da polícia. Chega um momento que eles precisam conversar com o Dave, né? Então, o Sean e o Powers vão lá conversar com ele, eles encontram ele. Não é uma investigação formal nem nada, eles só chegam ali, ele tá na frente de casa e ele tá levando o filho dele pro ponto de ônibus que o menino vai pra escola. E eles vão conversando com ele e tal. E ele mostra ali bastante triste, chateado com o que aconteceu com a Kate e tal. Eles falam um pouquinho sobre a infância, mas bem breve. Mas tu ainda vê algum peso, uma sombra ali no Dave, né? Não sabe dizer o que é, mas você se sente desconfortável, com certeza. Ele parece muito melancólico e tal. Nós, como espectadores, a gente entende também que, bom, tudo que ele passou na juventude dele é um trauma que não se apaga. Então, talvez, por mais que ele queira parecer um cidadão comum, normal, tenha sua família, tudo, ele ainda soa deslocado. E quando eles estão retornando ali para casa dele, o Powers percebe que ele tem algo na mão, aquele ferimento. Ele pergunta o que houve. E aqui ele conta uma coisa diferente. Para a esposa, ele falou que ele foi quando ele reagiu ao assalto. Para o Jimmy, ele falou que machucou ajudando na mudança de um móvel. E aqui ele fala que o triturador de alimentos da pia dele ele tinha dado problema. E quando ele foi botar a mão para arrumar, ele voltou a funcionar e machucou. Daí ele ainda dá uma brincada, tipo, burrice é minha, eu sei, mas faz parte, já tá melhorando. E é aqui que o Powers fala, cara, certeza que foi ele. Daí o Sean fala, como assim, cara? Calma lá, né? Tipo, olha só, ele já foi abusado quando era criança. Ele já tem uma mente quebrada. Ele é um cara bastante estranho. Ele começa a levantar essas hipóteses. E agora surge com esse machucado na mão aí. A gente acha que quem abordou a Kate foi um conhecido. Eu boto minha mão no fogo que foi ele. E a investigação já começa a ficar um pouco mais... o círculo começa a fechar.
E a gente já começa a ficar bastante preocupado, porque em determinado momento a gente pensa, será que foi ele mesmo? Porque se foi, cara, é muito pesado, né? E a gente começa até a ter essas pistas de que faria sentido, porque justamente ele tá com essas histórias estranhas, ele tá agindo esquisito em casa, tá muito estranho. Os testes que foram feitos de balística no carro da Kate nos levam a entender que já temos agora, já sabemos a arma que foi utilizada para o crime e ela está registrada no nome do pai do Brandon. O pai do Brandon, que é um cara que ele desapareceu. Beleza? Aí a gente fica pensando, ué, esse cara não apareceu, quais seriam as justificativas dele poder fazer isso com a filha do Jimmy? Bom, se a gente parar a pensar que esse cara já tem um histórico criminoso também, que ele já tentou assaltar uma loja, a gente tem essa investigação levando essas informações, talvez é uma rixa dele com o Jimmy. Porque o Jimmy também era criminoso e tudo mais, pode ser uma coisa meio de gangue, né? Mas ainda assim é meio estranho, né? Soa estranho. Para a polícia começa até a fazer um certo sentido, mas a investigação precisa ir mais fundo para que isso realmente se concretize. Então eles conversam com o garoto, o Brandon, e perguntam, cara, tem uma arma na sua casa? Ele fala assim, meu pai nunca teve arma. Ah, quando foi a última vez que tu viu teu pai? Cara, eu tinha 6 anos de idade. Eu tinha 6 anos de idade quando meu pai me abandonou minha mãe, o meu irmão mais novo, e esse cara sumiu. E eles falam, tipo, por acaso ele morreu, alguma coisa assim? Cara, não sei, porque a gente recebe todo mês, sem falta, $500. Todo mês. Ele sumiu, mas ele continua pagando uma espécie de pensão ali, meio que para compensar a ausência. Eles ficam, tá muito estranha essa história. Eles até tentam abordar, inclusive, a Celeste, que é a esposa do Dave. E ela tá muito estranha, como se ela estivesse escondendo algo, mas porque ela também não tem certeza do que tá acontecendo. Ela não consegue conversar direito com o marido dela. Tem um momento em que ela chega em casa, que ele tá vendo um filme de vampiro. E aqui tem um monólogo dele dizendo como ele tá conturbado, que ele não entende mais a mente dele, que ele se sente deslocado. E ele volta a cavocar sobre o passado dele. E ele chama os sequestradores dele daquela época de lobos. Ele é o menino que fugiu dos lobos, né? Ele se intitula assim. E ele fala que às vezes ele acha que aquele menino nunca conseguiu fugir. Aí tu fica, será que ele tá querendo falar algo que ele cometeu para a esposa e não sabe dizer? Porque é isso que soa, é muito estranho, como ele não consegue botar em palavras, né? E por conta dessa reação estranha dela, eles acabam levando o Sean para a delegacia para fazer um interrogatório, enfim, fazem uma pressão psicológica nele, no final das contas, eles falam, a gente encontrou sangue no teu carro, a gente não sei o que, só que tem sangue no carro, na parte da frente do carro, que é o sangue compatível com o sangue dele, mas no banco, no porta-malas, não. O sangue de algo que foi colocado no porta-malas não é compatível com o dele. Aí tu fica, então de quem é, meu Deus? Meu Deus. Aí ele fala, não sei do que vocês estão falando. Enfim, eles não têm provas nem evidências e dispensam ele. Só que os irmãos Savage, que estão rodeando ali o bairro, percebem essa movimentação estranha ao redor do Dave. E eles contam isso pro Jimmy. Meus amigos, quando o Jimmy escuta isso, ele já fica encucado. Aí ele tá voltando para casa. Quem ele encontra na escadaria da casa dele? A Celeste, a esposa do Dave. Ela tá desorientada, perdida, devastada. Começa a chorar, ele abraça ela, ele é um cara que acolhe bem ela, assim, que eles são quase uma família, né? Até porque ela é prima da esposa dele. Ele abraça ela, consola ela e ela acaba falando do machucado na mão do Dave. Fala da tal história do assalto e aqui o Jimmy começa a entender. E ele pergunta, tu acha que o Dave matou a Kate? E ela diz que sim. Meus amigos, quando a gente acha que as coisas não podem piorar, Aqui a direção do Clint Eastwood, ela é impecável, porque o filme nos mostra duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Os irmãos Savage, eles abordam o Dave na rua, como quem não quer nada, falando assim, ei, vamos relembrar os velhos tempos, vamos sair com a gente pra tomar uma cerveja e tal, né? Ele, super na camaradagem, e ele,
Ah, beleza, vambora. Perfeito, vambora. E ele entra no carro deles. E na hora que ele entra no carro deles, ele olha pelo banco de trás, assim, pela janela, e ele tava bem pertinho de casa já. Ele olha pra casa e o carro vai se distanciando. Enquanto isso, o Sean e o Powers estão lá, já conversaram com aquele garoto Brandon, e mostra o Brandon chegando em casa. Ele falou que não sabia de arma nenhuma. E quando ele chega em casa, ele vai numa parte tipo um forro escondido, ele tira de lá e procura pela arma. Quando ele pega, ele tem só o coldre da arma, mas não tem a arma. Volta pro Dave e os irmãos Savage, eles estão lá num bar, tomando, na beira do Mystic River, que é o rio que dá nome ao filme em inglês, né? O nome do filme em inglês é Mystic River. E estão ali tomando, conversando, e papai, conversando, lá. Daqui a pouco, quem chega na cena? O Jimmy e mais outro cara. Todos eles ali com uma atmosfera super divertida, porque eles estão conduzindo propositalmente o Dave para entender que eles estão ali só numa confraternização. Só que o Jimmy, ele tá muito sério. Muito sério. Ele não consegue disfarçar que ele tá muito puto. Só que o Dave já tomou demais, tá passando mal, ele vai lá pra fora, atrás do bar pra vomitar. Aí já é de noite, tá na beira do rio. E quando ele olha pra trás, ele já vê os 4 homens todos sérios lá parados, olhando pra ele. Aqui ele já entende que deu ruim, que tem alguma coisa errada. Volta lá pra casa do garoto Brandon, ele tá confrontando o irmãozinho mais novo dele, que chega ali com um amigo. E aqui, cara, é muito bom porque o garoto não fala, né? E ele começa a perguntar o que ele estava fazendo no dia que a Kate morreu. Aqui as peças começam a se encaixar. Aqui fica tudo muito certo. Só que ao mesmo tempo que tu começa a ter o entendimento do que aconteceu, já bate o teu desespero porque tem algo muito ruim para acontecer do outro lado, com o Dave. Olha só. De forma muito resumida, o irmão do Brandon, junto com um amigo, abordaram a Kate. O que era para ser apenas um susto, eles acabaram tirando a vida dela porque ele queria impedir que o irmão que ele tanto ama abandonasse ele, como o pai fez. Olha as coisas se conectando. E isso mostra para nós que, na verdade, então, quem matou a Kate foi o irmão do Brandon, junto com um amigo, que tá sempre com aquele taco de beisebol, então a gente entende o que eles fizeram, e usaram a arma que estava escondida. A arma que estava em casa foi pega pelo garoto e ele usou para tirar a vida da Kate. E no outro lado a gente vê o Jimmy fazendo com que o Dave confesse. Ele tem que confessar o porquê que ele fez. Que se ele confessar, ele vai deixar ele sair dali vivo e ele vai ser preso. Se ele não falar nada, ele vai morrer. E aqui ele fala também que ele já tinha vindo nesse rio outras vezes e que a última vez que ele esteve ali, ele tirou a vida do pai do Brandon. Porque é um cara que, por conta dele, ele acabou pegando uma pena ali na prisão, tudo mais. Uma coisa de criminoso mesmo. Ele deu um tiro ali e largou o corpo dele no Mystic River. Só que aqui tem um detalhe. O Dave, ele não quer confessar. Ele fala, não, cara, eu não matei a Kate. O que eu não queria contar é que naquele dia eu vi um molestador com uma criança. Aí mostra a cena no flashback dele vendo a cena num carro, assim, o cara com uma criança, assim, com um rapaz novinho. Ele bota um menino pra correr, sai daqui e ele marreta na porrada mesmo o Pedro ali, né? E ele, então, tipo, ele falou pra esposa que era um assalto, mas na verdade ele até ficou um pouco constrangido de dizer, porque ele sempre sente culpa e vergonha do que ele passou quando era criança. Então ele preferiu falar que era um assalto, mas não era. Ele estava, na verdade, salvando a vida daquele garoto. Ele salvou a vida daquele garoto. Só que o Jimmy e os outros rapazes não compram essa briga, não compram essa ideia. No fim das contas, ele tortura psicologicamente tanto aqui o Dave que ele obriga ele a confessar. Ele confessa que matou a Kate para tentar sair dali vivo. Mas o Jimmy pega uma faca, tira a vida. Ele tira a vida do Dave numa cena que tu... Cara, aqui tu tá morrendo junto, assim, porque tu já sabe que ele é inocente. E tu sabe tudo que ele passou. E nessa hora tu fica com muita raiva do Jimmy. Não tem como, cara. Tu entende a dor dele, mas esse negócio de querer fazer justiça com as próprias mãos, sem prova, sem evidência,
Tu tem um cara confessando algo, alcoolizado, sob a mira de uma arma. Não é uma confissão, cara. Pelo amor de Deus. É muito ruim, cara, esse momento, assim, muito... Ai, dá uma sensação muito ruim. Não porque o filme é ruim, mas porque esse momento, ele é devastador. E após a confissão do menino mudo assumir, né, que atirou na Kate junto com aquele amigo, bem na hora lá, inclusive o Sean e o Powers chegam na casa dele, salvam o Brandon, que tava pra morrer, porque os meninos iam dar um jeito de tirar a vida dele ali, salvam o Brandon, os garotos são punidos, e o filme acaba com uma cena muito simbólica, né? O Jimmy tá sozinho na calçada, bebendo, naquela mesma rua de quando eles eram crianças. O Sean aparece e fala, cara, resolvemos. Deu boa? De resolver o quê? A gente pegou os caras que mataram a tua filha. Ele, como assim, caras? Caras, tipo, no plural? Mais de uma pessoa? Ele, sim. Ele fala, foram o irmão do Brandon e o amigo dele. Ele dá meio que um contexto aí. E a cara do Sean Penn nessa hora, de quando ele percebe o tamanho da merda que ele fez, é impagável, assim. Aí ele se levanta, já tá meio bêbado, porque ele com certeza se sente mal pelo que ele fez. Mas, enfim, ele levanta, olha pro Sean e fala, eu agradeço muito tudo que tu fez pra encontrar os caras que mataram minha filha. Uma pena que tu não foi mais rápido. Aí tu fica, não é possível, cara, não é possível. Ai, que ódio, cara, desse argumento. Ainda terceiriza a culpa, sabe? E o Sean olha pra ele, cara, o que tu fez? O que tu fez? Aí ele fala que, inclusive, eles encontraram um corpo no Mystic River, que não é o corpo do Dave, e é de um cara que já tinha ficha criminal por crimes de pedo. E é só mais uma forma do filme confirmar pra nós que o Dave matou aquele cara, que era um pedo, e jogou no rio. E ele estava sentindo essa culpa, esse peso. Primeiro, ele tirou a vida de uma pessoa e também ele acabou revirando muito das memórias sombrias do passado dele, né? Dos traumas dele. É só pra gente botar aquela pá de cal pra gente se sentir ainda mais na fossa, né? Porque isso aqui, cara... Ai, o filme acaba assim, gente. Ele acaba assim, com cada um seguindo seu caminho. E ainda eles falam, né? Tipo, cara, eu tenho a impressão às vezes do que a gente tá vivendo agora não é real. É como se a gente ainda fosse aqueles meninos daquela época, né? E o filme dá um close no nome dos três ali na calçada, dando ênfase, né, que o Dave não conseguiu escrever o nome dele completo, né? Ele literalmente teve a vida dele interrompida naquele momento e ele nunca mais viveu, digamos assim. Cara, que filmaço, cara. Que filmaço. Lógico, ainda tem ali um desfile, né? Uma passeata mostrando agora, finalmente, né? O Sean teve a sua ligação atendida com a esposa, eles reconciliaram, ela aparece agora no final do filme, ele com a criança, porque ele tem uma criança agora, né? Mostra a Celeste carregando aquela culpa e medo, porque ela entende as consequências do que ela fez ao falar pro Jimmy que ela acreditava que o marido dela tirou a vida da Kate, as consequências vieram e ela carrega isso. Aí eu olho pra essa atriz e fico pensando, já não basta ter feito merda lá no filme do Nevoeiro, veio fazer merda nesse filme aqui também. Que ódio, cara, dessa personagem. E é totalmente compreensível que a pessoa fique confusa, né? Mas olha o que ela fez. Em vez de ir falar com a polícia, de tipo, olha, eu acho que aconteceu isso, que eles poderiam ir mais a fundo na investigação, ela falou pro Jimmy. Cara, o Jimmy era um criminoso antes, cara. Quem garante que ele não ia tirar a vida do Dave, cara? O cara é movido pelo ódio. Meu Deus, cara, que mulher merdeira, cara. Enfim, tu vê que todo mundo ali teve um certo desfecho, mas o Sean, do outro lado da rua, ele aponta pro Jimmy, tipo, né, faz aquele negócio assim, ó, vou te pegar, sabe? Mas acaba assim, né? E a gente sabe que é um filme que acaba assim, mas nos dá a entender que o Jimmy ainda vai ser punido em algum momento. Provavelmente pelas mãos do Sean. Talvez isso traga algum conforto pro espectador. É um final que deixa mais em aberto mesmo e tá tudo certo. Pra mim, esse filme
É um dos melhores filmes do Clint Eastwood, disparado, assim, é um filmaço. Quando os créditos começam a subir, é fácil a gente pensar que Sobre Meninos e Lobos é apenas uma história sobre um assassinato, né? Afinal, durante boa parte do filme, a gente acompanha uma investigação policial tentando descobrir quem matou Kate Markham. Mas, na minha opinião, o assassinato de Kate não é o verdadeiro assunto do filme. Ele é apenas o estopim. O verdadeiro tema da história é o trauma. E principalmente a forma como o trauma pode continuar destruindo vidas décadas depois de acontecer. Se vocês repararem, tudo começa muito antes da morte da Kate. Tudo começa naquele carro, naquela tarde que 3 crianças estavam brincando na rua e Dave Boyle foi levado pelos falsos policiais. Aquele momento divide a vida dos 3 amigos para sempre. Jimmy ele se torna um criminoso, Sean se torna um policial e Dave se torna uma vítima permanente do próprio passado. É como se os 3 passassem o resto da vida tentando responder o mesmo acontecimento de maneiras diferentes. Isso nos leva ao título do filme, Sobre Meninos e Lobos. Quem são os lobos? A resposta mais óbvia seria dizer que são os sequestradores de Dave. E sim, eles são também. Mas acho que o filme sugere algo maior. Os lobos representam todos os predadores que encontramos ao longo da vida. Pessoas violentas, pessoas abusivas, pessoas que destroem a inocência dos outros e pessoas que deixam cicatrizes permanentes. Dave passou a vida inteira tentando escapar dos lobos, mas ele nunca conseguiu. Mesmo adulto, ele continua preso àquele momento da infância, continua vivendo dentro daquele carro, continua revivendo aquele trauma. E talvez por isso sua morte seja tão cruel, porque Dave consegue sobreviver aos sequestradores, consegue sobreviver ao trauma, consegue sobreviver por décadas, mas ele não consegue sobreviver ao julgamento das pessoas ao seu redor. No fim, ele não é morto pelos lobos, ele é morto pelos próprios amigos. E isso é devastador. Outro ponto interessante é a figura do Jimmy. Muita gente vê o Jimmy apenas como um pai destruído pela dor, mas o filme é mais complexo do que isso. Jimmy ele representa a ideia da justiça pelas próprias mãos. Ele acredita que consegue resolver tudo através da violência. Quando alguém o trai, ele mata. Quando alguém ameaça sua família, ele mata. E quando ele acredita ter encontrado o assassino da filha, ele mata. O problema é que a violência nunca entrega aquilo o que promete. Ela promete justiça, mas ela entrega tragédia. Ela promete encerramento, mas ela entrega culpa. No momento em que o Jimmy mata o Dave, ele acredita estar encerrando um ciclo. Na verdade, ele está criando uma nova vítima. Ele está perpetuando exatamente a mesma corrente de sofrimento que destruiu tantas vidas antes dele. E talvez seja por isso que o final seja tão amargo, porque ninguém vence. Sean descobre a verdade, só que tarde demais. Kate está morta, Dave está morto, Jimmy matou um inocente e Celeste perdeu o marido. O filho de Dave crescerá sem pai. E Brandon quase teve a vida destruída por um crime que ele não cometeu. Não existe catarse, não existe redenção, não existe sensação de vitória. Existe apenas uma constatação de que certas tragédias continuam se espalhando de geração em geração. E isso nos leva à última cena. Quando Sean e Jimmy se encaram, os dois entendem exatamente o que aconteceu. Sean sabe que Jimmy matou Dave e Jimmy sabe que Sean sabe. Mas não existem provas, então resta apenas o silêncio. Um silêncio que diz mais do que qualquer diálogo, porque os dois percebem que tudo aquilo poderia ter sido evitado se a verdade tivesse chegado um pouco antes, se a raiva tivesse esperado um pouco mais e se alguém tivesse escutado o Dave. No fim das contas, o verdadeiro mistério sobre Meninos e Lobos não é descobrir quem matou Kate. O verdadeiro mistério é descobrir se alguém consegue realmente escapar dos acontecimentos que o marcaram na infância. E a resposta que o filme parece dar é cruel. Algumas pessoas nunca escapam. E algumas pessoas passam a vida inteira tentando sair daquele carro. E assim, como Dave Boyle, nunca conseguem. Então é isso, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você caiu aqui nesse canal de paraquedas, convido a você a se inscrever. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Quero saber a opinião de vocês sobre esse filme. É um filmaço que eu gosto de revisitar de vez em quando. Quero saber de você. Já tinha assistido? Se ficou interessado em reassistir? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.